Querido irmão e irmã, que a graça e a paz de Cristo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, neste dia, dia do Senhor, dia que nos reunimos em escola dominical para o estudo da palavra de Deus. Nós queremos deixar o nosso abraço em nome da Catedral Evangélica de São Paulo, a nossa primeira igreja presbiteriana independente aqui de São Paulo, nesse momento em que, diante da palavra do Senhor, paramos por algum tempo para aprender lições que são regras de fé e prática através dos ensinos do próprio Deus para a nossa vida. Hoje nós iniciamos uma nova série de estudos que nos acompanharão durante todo o mês de junho. Podemos afirmar que, através desses estudos, com certeza, muito mais a respeito da palavra de Deus aprenderemos e, de uma forma muito preciosa também, faremos uso desta ferramenta que é a palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O nosso tema desse mês, as lições serão trabalhadas em torno de um tema central, que é o tema da oração. A oração como um meio de graça, como uma forma que Deus permite que falemos com Ele e Ele também, ao atender as nossas orações, fala conosco. Portanto, é o próprio Deus que nos oferece esse meio de graça. E antes de nós iniciarmos os nossos estudos, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a sua direção, a sua orientação, para que possamos juntos aprender desta palavra santa, desta orientação de Deus. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma semana que iniciamos e queremos iniciar esta semana, Senhor, diante da tua palavra, ouvindo a tua palavra e, acima de tudo, praticando a tua palavra em nossas vidas através daquilo que o Senhor mesmo tem para cada um de nós. Orienta-nos nesta hora, ilumina-nos, que o teu Espírito nos dê sabedoria e discernimento para interpretarmos a tua palavra e dela também, e nela, Senhor, colocarmos a nossa vida como forma de prática diária para aprendermos do Senhor. Dá-nos da tua bênção, dá-nos do teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Como dissemos, o nosso tema deste mês será o tema da oração e a oração como um meio de graça. Partindo do princípio de que é o próprio Deus que nos oferece esse meio de nos aproximarmos dele, este caminho para nos aproximarmos dele, nós partimos também do princípio de que Deus deseja que falemos com ele, que conversemos com ele. Na relação entre nós e Deus, nós temos a oportunidade de dialogar com aquele que nos criou à sua própria imagem e semelhança. Na realidade, a bênção está à nossa disposição, porém faz-se necessário o desejo de buscá-la através da oração. E através desse diálogo, ou da oração, como queiram, nós temos um caminho aberto entre nós e Deus, que como filhos nos aproximamos do Pai e com Ele conversamos de uma maneira livre, de uma maneira espontânea, colocando as nossas necessidades, as nossas alegrias e tristezas diante do Senhor. Abrimos o nosso coração sem nenhuma preocupação, sem nenhum temor, partindo do princípio de que neste livre caminho temos um Pai que nos ouve, que nos atende, um Pai que olha para as nossas necessidades e que está com seus ouvidos abertos a atender, a ouvir as nossas orações. Portanto, orar é permitir que Deus, o próprio Deus, entre e habite em nosso coração. Para nossa inspiração, nós vamos analisar diversos textos bíblicos neste primeiro encontro.
alguns outros assuntos que com certeza surgirão em nossas mentes ao longo do estudo serão depois trabalhados nas próximas aulas. Mas diversos versículos serão lidos nesta oportunidade que nos ajudarão a entender esta ideia de que a oração é uma forma como Deus deseja também nos ajudar e nos acompanhar no dia a dia da vida. O primeiro versículo que nós queremos ler está exatamente no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 3, o versículo de número 20. Há uma expressão nesta carta, que é dirigida a uma das igrejas de Apocalipse, que nos ajuda e muito nesta compreensão, nesse nosso estudo. O texto diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao bater à porta do nosso coração, Jesus revela o seu desejo de ter comunhão conosco. Daí a ideia de que o próprio Cristo toma a iniciativa de se aproximar dos seus filhos, de suas filhas, e ouvir as suas orações e estar atento às suas necessidades. Uma outra expressão, ainda neste início do nosso estudo, na nossa aula, nós encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 65, versículo 24, aonde o próprio Deus diz, através do profeta: Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Esse Senhor que ouve, que atende, antes mesmo que nós venhamos a falar, é o Senhor que bate à porta do nosso coração, a fim de nos mover, para que, ao abrirmos a porta, possamos aceitar a dádiva, o presente, enfim, a bênção que Ele deseja nos dar. Biblicamente, irmãos e irmãs, a oração sempre foi considerada como o fôlego da alma. Portanto, orar é um ato de abrir o coração para Deus e dar a Jesus o acesso às nossas necessidades, suplicando a sua ajuda e a sua orientação. E isso não exige força, é uma questão de vontade, de disposição de cada homem, de cada mulher. Importante ressaltar que aquele que nos deu o privilégio da oração nos conhece e nos conhece perfeitamente e de forma completa. Ele conhece cada detalhe que temos na nossa vida, no nosso pensar, no nosso falar. Nada podemos esconder do Senhor. E o salmista tinha tanta consciência disso, que lá no Salmo 103, versículo 14, ele chega a dizer: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Veja bem a colocação do salmista nesta belíssima oração. Deus conhece a nossa estrutura, sabe cada detalhe da nossa vida porque fomos feitos por Ele. E mais, a questão que o salmista deixa muito clara: ao conhecer a nossa estrutura, sabe que somos frágeis como pó, que por nada pode também desaparecer. Em resumo, a oração é o diálogo de cada servo, de cada serva para com Deus. Isso significa que orar é basicamente falar com Deus. Se Deus fala conosco através das Escrituras, nós falamos com Deus através da oração. E é exatamente aí que acontece o diálogo. Orar e estudar. Estudar e orar. Atitudes que promovem a nossa comunhão com Deus. A comunhão entre nós e Deus de uma maneira completa.
Daí também a importância de que o ser humano precisa ter sempre essa iniciativa, essa boa vontade de conversar com aquele que o criou, buscando nele orientação para a sua vida e para a vida também de toda a nossa igreja. Agora, o que a Bíblia mais ainda nos ensina a respeito da oração? A Bíblia, ela não traz um regulamento, por exemplo, acerca de uma postura física específica de como devemos orar, a posição que devemos estar quando oramos. Nos tempos bíblicos, na maioria das vezes, as orações eram feitas em pé. Nós temos diversos textos bíblicos que nos mostram isso, mas em certas ocasiões, as pessoas também oravam ajoelhadas, prostradas, com as mãos estendidas ou levantadas, enfim. São muitos os personagens bíblicos que, a partir da situação, do momento em que viviam, de acordo com a situação que estavam atravessando na vida, eles se colocavam diante de Deus. Muitos se ajoelhavam, outros se prostravam, outros levantavam as suas mãos, mas, acima de tudo, abriam o coração para Deus, colocando a sua vida e as suas necessidades. Agora, se a Bíblia não procura dar uma ênfase nessa postura física que devemos ter para a oração, por outro lado, ela enfatiza qual deve ser o espírito correto para orar. A oração deve ser feita, antes de tudo, com fé. Esta é uma preciosa orientação que aprendemos com o autor de Hebreus, registrada lá no capítulo 11, no 6º versículo. O autor de Hebreus diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se orar é falar com Deus, obviamente é necessário que haja fé e confiança em Deus por parte daquele que ora. Não pode existir dúvidas, ou não podem existir dúvidas em nossa conversa com Deus. Vejamos a orientação dada ao povo de Israel através do profeta Jeremias. No capítulo 29, versículos 12 e 13, nós temos a seguinte colocação: então me invocareis, passareis a orar por mim e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma belíssima orientação, e a orientação seria ouvida a partir do estado sincero do coração. O estado do coração do povo é que iria demonstrar a qualidade também desta oração e como Deus iria respondê-la. Eu quero destacar, entre tantos, 2 importantes aspectos que devem reger a vida de cada cristão em sua disciplina de oração. Nós vamos ver 2 deles, utilizando também alguns textos bíblicos que demonstram claramente a importância deste meio de graça e como a Bíblia está recheada de textos bíblicos que nos orientam e nos convidam a orar. O primeiro aspecto importantíssimo de uma vida de oração é a humildade. Na verdade, a genuína oração a Deus exige humildade, e podemos acrescentar aí, nesse aspecto da humildade, a humildade sincera, com a consciência do pecado, entendendo sempre a grandeza e a santidade de Deus. O cristão, a cristã que se apresenta em oração diante de Deus com esse sentimento, com esse desejo de apresentar a Ele o seu coração, abrindo a sua alma para Deus, precisa ter essa consciência
da humildade diante do Senhor. E um dos textos bíblicos que nós encontramos que pode, com certeza, nos dar um exemplo claro da humildade ou do orgulho, é a parábola que nós encontramos, uma parábola contada, uma história contada por Jesus a respeito do fariseu e do publicano. Lucas 18, versículo de número 9 até o 14, nós temos a seguinte narrativa bíblica. Vale a pena ler todo esse texto. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. 2 atitudes. A parábola fala por si mesma. São 2 comportamentos diferentes. O do fariseu, onde há uma confiança em si mesmo, e a do publicano, que demonstra a sua confiança, a sua dependência de Deus. Em resumo, humildade na oração é a chave para nos aproximarmos da graça de Deus. E o segundo aspecto é o aspecto da perseverança. A Bíblia diz que o cristão deve ser perseverante na oração. Esta é uma palavra presente em todo o Novo Testamento. A igreja primitiva era desafiada a perseverar na fé, e para isso era necessário que vivesse uma vida constante em oração. As igrejas, principalmente na segunda metade do 1º século, viviam constantes ameaças diante das possibilidades de perseguições. E perseverar era a ordem dada por Deus à igreja através do ensino dos apóstolos. Nós vamos ver 3 pequenos versículos, na verdade são 3 conselhos do apóstolo Paulo, que vale a pena destacar, porque Paulo era um homem de oração. Em suas cartas, encontramos o apóstolo sempre afirmando que estava orando por suas igrejas, suplicando a oração das igrejas em seu favor e também incentivando as igrejas à prática da oração. O primeiro versículo nós encontramos lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, onde o apóstolo, ao escrever aquela igreja, diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Em 1 Tessalonicenses, 5º capítulo, versículo 17, nós temos um dos versículos mais curtos da Bíblia. O apóstolo diz simplesmente: orai sem cessar. Ou seja, orem em todo o tempo, em todos os momentos, estejam ligados, pensamento ligado a Deus, sempre na dependência do Senhor. E o último versículo que queremos ler é o de Romanos, capítulo 12,
Versículo também 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Ou seja, sempre, independentemente das situações, sempre buscando a Deus e orando o tempo todo. Assim, irmãos e irmãs, nós chegamos a um momento da nossa aula que podemos pensar um pouco sobre a prática da oração, seja na nossa vida particular, no nosso relacionamento pessoal e íntimo com Deus, ou no nosso relacionamento coletivo, nas relações que temos com as pessoas e também com a Igreja de Jesus Cristo. Pensemos agora na importância da oração nesses pontos de vista, na certeza de que nos nossos relacionamentos nós podemos também abençoar, mas ao mesmo tempo podemos ser abençoados através da oração de vidas que nos amam verdadeiramente. Para isso, entre tantos exemplos que serão estudados nos nossos próximos encontros, nas próximas aulas, nós vamos ficar com o livro de Salmos. O livro de Salmos, como o próprio nome diz, são cânticos, e esses cânticos expressam as mais diversas situações da vida humana. É um livro de oração, ou de orações. Essas orações, elas expressam o sentimento daquilo que, no dia a dia, cada autor de cada salmo tinha diante de Deus. Como estava o seu coração? Como estava a sua vida? Como estava o seu dia a dia? E é por isso que, ao expressar o jeito de viver, nós temos vários tipos de oração que também depois estaremos detalhando em aulas seguintes. O que desejamos aqui é mostrar o quanto a oração muda o nosso jeito de ser, o quanto somos transformados quando decidimos conversar com Deus. Nas orações dos Salmos, o salmista abre o coração para entrar de um jeito e sair de outro. Entrar muitas vezes com o coração atribulado e sair, após o término da sua oração, com alívio na alma, alívio no coração. Os salmos demonstram que a cada dia temos um assunto para conversar com Deus, ou mais de um assunto. Pode ser um assunto de alegria ou de tristeza, de súplica ou de gratidão. Enfim, o ser humano abre o coração para Deus dizendo como ele está e do que ele necessita. Nós vamos olhar alguns versículos do Salmo 62, apenas os 6 primeiros versículos, Salmo 62, do 1º ao 6º, onde nós temos uma oração. O salmista colocando a sua vida diante de Deus e também dizendo a Deus o que ele sente da vida e do que ele precisa do Criador. Acompanhe a leitura desses 6 versículos. Diz assim o salmista: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado.
Na oração, o salmista vai se entregando na total dependência de Deus. Assim é possível entender a ideia de oração como meio de graça. Nós entramos de uma forma com todas as nossas angústias e necessidades e saímos tocados e restaurados pela graça restauradora de Deus. Se nós observarmos novamente os versículos 2º e o versículo de número 6, segundo e sexto versículos, nós temos algo que acontece durante a oração do salmista. No versículo 2º, ele começa orando assim: só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Quando ele chega no 6º versículo, já no meio da sua oração, ele repete: só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. E ao invés dele terminar, não serei muito abalado, ele termina dizendo, não serei jamais abalado. Percebam a mudança de espírito na oração do salmista. Ele começa e a própria comunhão dele com Deus, a conversa dele, isso faz com que modifique também até a sua palavra, as suas expressões diante de Deus. E é assim que aconteceu com tantos personagens bíblicos, que se apresentaram diante de Deus muitas vezes com suas angústias, com suas necessidades, com suas mais terríveis situações. E durante a oração, Deus foi acalmando o seu coração, trazendo paz, trazendo renovação da esperança, na certeza de que aquela conversa não era uma conversa qualquer, não era um pedido qualquer, não era uma oração qualquer. Era uma conversa, um pedido e uma oração feita para que Deus pudesse suprir as necessidades e, ao suprir, a mudança de cenário e a mudança do próprio espírito de cada salmista também. Finalmente, o nosso maior modelo de oração é o próprio Cristo. A sua vida e ministério foram sustentadas por suas constantes conversas com o Pai. Mesmo sendo Deus, o Deus encarnado, Jesus nunca deixou de orar. E ele nos ensinou a orar, inclusive com o modelo de oração pedido, suplicado pelos discípulos, que é a oração do Pai Nosso. Ele sempre foi submisso ao Pai. E Jesus orava sem cessar. São inúmeras as vezes que encontramos narrativas nos evangelhos onde Jesus se retira para orar, onde Jesus ensina a orar, onde Jesus ora com os seus discípulos, enfim, sempre numa vida constante de oração. Ele nos deixou, como eu disse, através da oração do Pai Nosso, um modelo para que seguíssemos os seus ensinamentos. Portanto, se o próprio Deus encarnado sentiu que diariamente deveria conversar com o seu Pai, sentiu a necessidade de oração, imagine nós, pobres pecadores. Muito mais devemos ter uma disciplina de oração. E eu quero encerrar esta nossa aula de hoje com 3 perguntas que poderão nos ajudar na sequência dos nossos estudos, entendendo esta oração como uma forma graciosa de Deus em desejar nos abençoar. Exatamente como meio de graça, como um caminho para que nos aproximemos de Deus, mas que Deus também venha a nós, nos abençoando, nos orientando e nos sustentando. 3 perguntas. A primeira, nós falamos agora há pouco a respeito de salmos, que os salmistas escreviam a partir do momento em que estavam vivendo, de acordo com a situação em que estavam atravessando. E aí podemos perguntar, qual o tema de sua vida no dia de hoje que você gostaria de colocar em oração diante de Deus? Se você fosse escrever um salmo hoje da sua vida,
Esse salmo seria de alegria, de tristeza, de gratidão, de reconhecimento da proteção e da providência de Deus? Qual tema você daria à sua oração, ao salmo da sua vida? A segunda pergunta: sendo a oração um meio de graça, um caminho através do qual Deus deseja nos abençoar, por que então oramos tão pouco? Ou seja, por que não fazemos isto de uma maneira disciplinada diante de Deus, a todo tempo, a todo instante, obedecendo a palavra bíblica, orai sem cessar? E a terceira, nesta mesma linha, qual é a sua disciplina diária de oração e de leitura da palavra de Deus? Como anda a sua disciplina diária de oração, de leitura da palavra de Deus, de uma vida devocional, de comunhão com o Senhor? A maneira como nós entramos na presença de Deus em oração também irá determinar nessa nossa disciplina de oração a maneira como será o nosso dia, a nossa vida, os nossos relacionamentos, enfim, a nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Enfim, irmãos e irmãs, este é um pouco do nosso trabalho durante todo o mês. A importância da oração na vida de cada um de nós e na vida da igreja. Impossível termos comunhão uns com os outros, se não tivermos uma firme comunhão com Deus, um forte e sincero relacionamento com Deus através da oração. Portanto, fica aqui o nosso convite para que continuemos estudando durante todo o mês esse importantíssimo tema necessário para a vida da igreja, tema este através do qual o próprio Deus deseja nos abençoar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a proteção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e até a próxima semana, debaixo da graça e proteção do Senhor. Deus te abençoe, um abraço em Cristo, fique na paz.